Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de Física Geral e Experimental 2. Pessoal, nossa aula está recheada de realmente exercícios, então hoje vai ser uma aula prática no sentido de exercícios, né? Na próxima aula estaremos no estúdio novamente para fazer mais experimentos, combinado? Então, completando a aula passada, nós começamos a falar sobre tensão e corrente. E, claro, sobre várias outras definições que envolvem essa parte de eletricidade, de física geral e experimental 2. Mas, como prometido, acredito que semana passada era muito conteúdo, né, no sentido, muita um início pesado, então deixei para a aula de hoje para a gente falar um pouquinho sobre o multímetro em si e como poder então trabalhar com o multímetro para poder medir a corrente e a tensão. E por que eu deixei para a aula de hoje? Porque já é uma breve introdução, a gente vai falar de colocar o sistema em série ou em paralelo. Então já é uma breve introdução do que a gente vai falar na aula de hoje também. Então, toda vez que a gente for medir tensão, aquele potencial, nós vamos sempre colocar em paralelo os nossos medidores. Então, vamos lembrar lá que a nossa tensão é sempre em volts, e aí pode ser contínua ou alternada, mas na hora que a gente for medir a tensão, então, observar que um ponteiro tem que estar no neutro, geralmente preto aqui, tem que estar no neutro, e o segundo ponteirinho ele tem que estar, então, medindo a tensão, por isso o V aqui. Observem, pessoal, cada tipo de multímetro. Não necessariamente essa ponteira aqui vai estar conectada na direita ou à esquerda. Então, observe muito bem cada tipo de multímetro. Esse local aqui pode estar, alguns estão na lateralzinha aqui, como em vertical, todos os buraquinhos aqui. Então, observem muito bem, cada multímetro pode estar em um local, mas tem que estar conectado no volts. Então, olhem bem, onde tiver indicado volts, é essa medida, então, que a gente vai tanto para tensão contínua quanto para alternada. E aí, na hora da seleção, você coloca seleciona corretamente qual é o tipo de tensão que você está analisando. Só lembrando sempre que as duas ponteiras, olha lá, elas vão então em paralelo ao nosso sistema. Então, toda a corrente está passando por aqui, e aí, quando você quer determinar a diferença de tensão entre dois pontos, você vai realmente avaliar qual é a. Você vai avaliar, então, entre esses dois pontos com o circuito em paralelo. Em paralelo, porque na corrente, quando a gente quer medir a corrente em ampere, aí sim a gente tem que quebrar o sistema, olha só. Abrir o sistema. Nada mais é do que fazer com que a corrente que estava no sistema passe por dentro do multímetro e aí siga o circuito. Então, essa é a grande diferença para medir corrente, que novamente pode ser alternada ou contínua. Só que agora, para medir corrente, pessoal, em ampere, lembra? Então, nós vamos ter o neutro nesse mesmo local, mas agora, para medir corrente, essa ponteira ela tem que estar aqui se for para medir ampere e aqui se for para medir em miliampere ou microampere. Então, também depende de qual é o tipo de corrente que você está medindo. Mas sempre em série. Então, lembra, quando for corrente, você vai ter que abrir o sistema para que a corrente passe por dentro do multímetro e assim ele vai indicar o valor correto. Já colocando um pouquinho do assunto de hoje, que é a resistência. Então, para medir resistência, mesma situação da tensão, por isso que está até aqui junto, então nós vamos medir em paralelo qual é a resistência que é em ohms. Então, o assunto de hoje é todo sobre a nossa resistência elétrica. Pessoal, temos dois tipos de materiais, chamados receptores e geradores. Geradores é todo aquele que transforma uma modalidade de energia em energia elétrica. Então, a gente já tem os próprios geradores de energia, né? O nome já diz. Então, ele vai transformar
algum tipo de energia química e energia elétrica, como a pilha ou a bateria. Uma usina hidrelétrica, então, é geradora de energia. Vai utilizar aquela energia potencial da água, de cinética da água, para poder gerar energia elétrica. Então, tudo que vai gerar energia elétrica são os chamados geradores. E agora, os receptores são aqueles que transformam a energia elétrica em qualquer outro tipo de energia. Por exemplo, a lâmpada, que transforma esse tipo de energia elétrica em energia térmica, energia luminosa. O liquidificador, que transforma em energia cinética e também energia sonora. Ferro elétrico, energia elétrica para energia térmica. O rádio, então qualquer coisa que funcione à base de energia elétrica, vamos pensar mais ou menos dessa forma, é um tipo de receptor. E aí os receptores podemos dividir em resistivos, que só vamos chamar a partir de agora de resistores, ou ativos, que vamos chamar a partir de agora simplesmente de receptores. Então, os resistivos, eles transformam a energia elétrica em energia térmica. Tudo que você pensar em resistência, resistores, é esse tipo de conversão de energia elétrica em temperatura. Então, chuveiro elétrico, forno, lâmpada incandescente então, porque aquele filamento ele se aquece e por isso que ele emite luz, mas a principal tipo de transformação é sim para o aquecimento daquele filamento. Então, os condutores em geral também encaixam aqui, porque no geral, esses condutores eles vão sim transformar um pouquinho daquela resistência térmica, resistência elétrica em térmica, um aquecimento daquele condutor. Lembra dos diferentes condutores que falamos na aula passada? É aqui que eles vão encaixar. Já os receptores ativos, como eu disse, só vamos chamar agora de receptores, eles vão transformar a energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia. Vão transformar então em energia sonora, TV, motores elétricos em geral, para movimento. Então, qualquer outro tipo de energia que não seja térmica vai ser chamado de receptor no geral. Tudo bem? Por isso, todo o nosso capítulo, toda a nossa unidade 2 vai falar dos resistores, pensando nesse tipo aqui de material. Então, são aqueles que transformam energia elétrica exclusivamente em energia térmica, que deveria estar junto, né, aí só de digitação, mas exclusivamente, então, em energia térmica. Então, vamos pensar no condutor. Começar, né, já que falamos aqui que todos os condutores se encaixam dentro dos resistores, vamos ver o porquê. Pense aqui em um condutor que ele tem uma determinada área aqui de seção transversal e por ele passa uma corrente. Lembra, a corrente nada mais é do que elétrons ordenados que estão correndo no sentido de uma diferença de potencial. Portanto, esses elétrons, eles estão correndo por esse material. Só que não é uma corrente livre. Lembra do desenho da aula passada, onde a gente tinha, então, aqueles condutores ideais de ligas metálicas, os átomos paradinhos e os elétrons fluindo por eles. Não tinha só elétron ali, tinha realmente o átomo como um todo, prótons e nêutrons. Então, algum tipo de resistência para esses elétrons fluir existe, seja pela forma como esses átomos estão organizados, seja pelo material em si, seja pela característica de fluidez desses elétrons, enfim. Tem uma certa resistência, tem uma certa dificuldade desses elétrons passarem. Pode ser uma dificuldade, uma resistência muito baixa, sim. A que liga metálica é aquele formato ideal de condutor, mas ainda assim é um tipo de resistência, é uma mínima resistência. Então, agora a gente vai representar essa resistência como essa cobrinha aí, esse resistorzinho, que nada mais é do que a energia dissipada para que esses elétrons fluam, então, da maior potencial para uma menor potencial, para que essa corrente de elétrons exista.
Então, nós vamos chamar agora de resistência em ohms, a unidade de resistência, essa letra grega ohm, e é a unidade de, então, volts ou de potência por ampere, ou seja, corrente. Então, relembrando aqui, tudo que for potência ou tensão, desculpa, tudo que for tensão é em volts, tudo que for em corrente é ampere. Tudo bem? Então, mesmo que tenha só o fio, ainda assim tem uma certa resistência, mesmo que seja baixa. A primeira lei de Ohm vai nos dizer então um pouquinho sobre esse condutor ômico. É como se fosse o condutor ideal. É aquele em que a resistência elétrica ela é proporcional à tensão. Essa equaçãozinha R igual a U sobre I, ela vai valer para qualquer que seja a faixa de U e de I. A equação de definição de resistência é essa daqui mesmo. Mas um condutor ômico vai dizer que essa proporção ela segue-se para qualquer que seja o valor de tensão e corrente. Então, esse é um condutor ômico, um condutor ideal. Já o condutor não ômico, ele pode ter esse formato aqui côncavo, onde a gente tem, então, que nem não é diretamente proporcional. Vale a lei da definição da resistência, mas não é para toda tensão que essa lei se aplica continuamente. Tudo bem? Então, considerando um resistor qualquer, agora ômico ou não, essas equações são válidas. A definição de resistência, então, para um valor determinado de tensão e de corrente, a gente consegue determinar o valor da resistência, seja para um resistor ômico ou não. E se a gente brincar aqui um pouquinho, né? Isolando a nossa corrente, vai ser igual a tensão por resistência, ou então isolando a tensão, que é igual a resistência vezes corrente. Lembram dessa equaçãozinha lá da aula passada? Potência igual a corrente vezes tensão. Nós falamos dessa equação aqui no último exemplo da aula. E agora a gente pode brincar com ela, porque ela vale para um resistor qualquer. E aí nós vamos utilizar então corrente, vamos substituir esse valor aqui de corrente, ou seja, vou até riscar aqui, se a gente substituir corrente aqui, ó, U sobre R, nós vamos ter então U ao quadrado sobre R, ou seja, potência é igual a tensão ao quadrado sobre R. Então, a gente, se tivermos um exemplo em que a gente não tem qual é a corrente desse sistema, ainda assim conseguimos determinar qual é a potência a partir de tensão ao quadrado dividido pela resistência. Ou vamos imaginar que a gente não tem a tensão. Então, a gente substituindo a tensão, vamos ter que nossa tensão então é corrente vezes resistência, ou seja, a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, são duas formas de obter essa potência a partir de duas formulinhas simples. Vamos ver um primeiro exemplo de aplicação? Pessoal, o capítulo de hoje está recheado de exercícios. Eu trouxe os exercícios do livro para poder reforçar eles com vocês. Acho exercícios muito bem elaborados para trazer. E além disso, no final do capítulo, vocês têm exercícios abertos para que vocês façam. Então, não deixe de conferir todos eles, combinado? Primeiro exemplo, vocês viram que eu nem trouxe, né? Já trouxe logo o exemplo 2, que está lá na página 42, está indicado aqui embaixo para vocês. Mas façam o exemplo 1 também do nosso capítulo. No exemplo 2, página 42 do livro, nos diz que um chuveiro elétrico é construído para funcionar a 220 volts. Então, ele apresenta uma potência elétrica de 4.400 watts. Em condições normais de funcionamento, qual é a resistência elétrica do chuveiro? Então, fica fácil da gente observar, né? Potência nada mais é do que tensão ao quadrado sobre a resistência. Nós temos, para isolar, então, a resistência igual a tensão ao quadrado sobre a potência, só isolando, substituindo os valores.
tensão 220, potência 4.400. Nossa resistência vai ser de 11 ohm. Perceba então que eu já usei a equação da aula do slide passado aqui, já direto, usei essa primeira equação aqui, mas aqui está demonstrado como vocês chegam até ela, né? Na letra B, pede-se que, considerando o chuveiro um condutor ômico, ou seja, agora nós vamos ter uma variação de potência para mesma tensão, qual será a sua potência quando ligado em 110 volts? Então, vale a mesma fórmula agora para determinar a potência. Então, ela é potência tensão ao quadrado sobre a resistência, 110 agora, nova tensão, tensão ao quadrado dividido, 110 ao quadrado dividido por 11, que é a mesma resistência. O que ele quer dizer? Com a mesma resistência, variando a tensão, qual vai ser a nova potência? Que é de 1.100 watts. Então, percebam que nós temos duas potências muito diferentes para uma mesma resistência térmica, só mudando então a tensão. Por isso que muitos chuveiros são em 220, por isso a tendência de realmente ter chuveiros ali 220, porque daí você consegue ter uma potência maior de funcionamento. Então, se a tensão é maior, conseguimos aumentar também a potência. Na segunda lei de Ohm, ela nos diz que, dado um condutor homogêneo, o comprimento, o L, o comprimento desse fiozinho, desse condutor, e a área de seção transversal, a resistência elétrica entre seus extremos é dada por essa equação. Agora, qual é essa nova definição da segunda lei de Newton, segunda lei de Ohm? Nós, a partir só do comprimento e da espessura desse condutor, nós podemos ter qual é a sua resistência. Isso facilita muito, porque na hora, então, de vender aquele material para você, ele já vai saber qual é a resistência, sem saber a corrente ou a tensão que você vai estar aplicando. Simplesmente pela resistividade elétrica, que é uma característica intrínseca de cada material, de cada metal, a partir dessa resistividade, do comprimento e da área, nós vamos ter então qual é a resistência. Então, a gente vai ter uma resistência daquele condutor, por exemplo, por metro quadrado. Então, a resistência vai ser por metro, né? Comprimento por área, então, nos vai resultar uma unidade de metro. A gente pode ter essa resistência por metro para aquela determinada espessura. Por isso que nós conseguimos ter essa segunda lei de Ohm, então, tão importante. Vamos fazer um exemplo para aplicar essa segunda lei de Ohm? No exemplo 3, página 42 de vocês, uma lâmpada incandescente, ela tem 100 watts e 120 volts. Percebam então, essa incandescente é aquela mesma luz que ela precisa aquecer e que por isso ela é colocada aqui como um resistor, tudo bem? Ela precisa desse aquecimento para que o filamento de tungstênio possa emitir luz. Mas a principal conversão é de energia elétrica em energia térmica. Esse filamento tem um comprimento de 31,4 centímetros. Lembra desse filamento de tungstênio? É algo bem enroladinho que fica dentro ali da lâmpada incandescente. E geralmente essa lâmpada queima quando esse filamento se rompe, né? E esse filamento tem diâmetro de 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. Então é bem fininho. A resistividade do tungstênio à temperatura ambiente é de 5,6 vezes 10 a menos 8 ohms. Pede-se qual a resistência do filamento quando ele está à temperatura ambiente. Então, resistência a gente sabe que é o nosso resistividade, comprimento por área. A área nada mais é do que πr ao quadrado. É a área daquele círculo, né, da seção transversal daquele material. Ou πd sobre 2 ao quadrado. Π é 3,4. Nosso diâmetro
é 4 vezes 10 a menos 5. Olha só a conversão de menos 2 para menos 5, porque a gente converteu milímetros para metros. Tudo bem? Para chegar no resultado em metros quadrados. Então, chegamos aqui, 4 vezes 10 a menos 5 elevado ao quadrado, dividido por 4. Já tiramos o 2 aqui, 2 elevado a 2. Então, ficou o 4 fora do parênteses. Resolvendo tudo isso, nós temos um valor de 3,14 vezes 4 vezes 10 a menos 10 metros quadrados. Com essa área em metros quadrados, agora a gente pode então trazer para a equação de resistência. A nossa resistividade 5,6. Aqui é 1 vezes metro a unidade da nossa resistividade. Então, 1 vezes metro, vamos cortar com metro, que vai ficar do lado de baixo, vai nos restar 1. Nosso comprimento é de... o nosso comprimento L, né? 3,14 vezes 10 a menos 1, porque passou 31,4 centímetros para metro. E aí temos, então, 3,14 vezes 4 vezes 10 a menos 10, que é a área. Aqui o livro deixou com potenciais e tudo mais, na forma de notação científica, mas se for mais fácil para você, pode realmente resolver, deixar em valores aqui quebrados, né? Mas valores realmente. O 10 a menos 10 e o 10 a menos 8, isso dificulta. Mas aqui em cima, o 10 a menos 1, poderia deixar facilmente, porque nós vamos chegar no valor, então, de 14 ohms. Essa é a resistência do filamento à temperatura ambiente. Agora, com a lâmpada acesa, a gente vai colocar agora essa corrente passando. Se tem uma corrente, tem uma potência, tem uma diferença de potencial, vamos calcular agora sabendo que a potência da lâmpada é de 100 watts, nossa diferença de potencial ou da tensão é de 120 volts, 120 ao quadrado dividido pela resistência. Só passar aqui 120 ao quadrado dividido por 100, nossa resistência é de 144 ohms. Vejam que grande diferença, porque aqui nós temos, então, passando por esse filamento, a nossa corrente de elétrons. Segundo a lei de Ohm, tá bem tranquila, né? Só para fechar um pouquinho para falar dela, temos um reostato. O que é um reostato? É um equipamento, então, em que a gente tem um cursor, um filamento todo enroladinho, e temos um cursor que vai determinar qual é o comprimento desse fio. Então, a partir daí, nós temos um material com resistência variável. Isso é interessante para estudos e para realmente algumas ocasiões. Então, esse reostato é um fio bem longo, então, quanto maior o comprimento, maior a resistência, e aí esse cursor aumenta ou diminui o comprimento, e um fio bem fininho, porque eu preciso que a área seja alta para que essa área, então, possa interferir na resistência, no seu valor tão desprezível. Beleza? Então, reostato é algo que a gente pode ter uma resistência variável e esse cursor vai determinar qual é essa resistência. Então, um equipamento só você tem diferentes resistividades. Vamos falar da lei de nós? Ela é bem intuitiva, mas ela diz que se a corrente está passando, chega até aqui, esse é um nó. Nesse nozinho, a gente vai ter duas repartições de filamentos, de condutores. E a corrente, então, ela vai se dividir ao meio, dividido por 2. Então, a nossa corrente nada mais é do que I1 e 2 mais I3. Tudo bem? Pode não ser a divisão igual, vai depender de outros fatores, mas a gente tem então que a corrente 2 mais a corrente 3 vai ser igual à corrente 1. Um exemplo de lei de nós é que agora tem uma associação de dois resistores. Já já a gente vai ver como que acontece essa associação de resistores. No caso, estamos em paralelo, mas vamos considerar primeiro até aqui o que a gente sabe.
Considerando os pontos A e B, qual tem maior potencial? Lembra da aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a corrente, que ela vai de um lado de maior potencial para menor potencial. Então, a corrente, olha só, vai para um VA, que é o maior potencial. Então, qual dos pontos tem maior potencial? Ponto A. E ponto B, menor potencial. Então, a corrente corre neste sentido, A para B. Qual é a intensidade da corrente elétrica em I1? A gente sabe que, pela lei dos nós, I1 tem que ser igual a I2 mais I3. Então, I1 vai ser igual a 3 mais 4, nosso I1 vai ser de 7 volts. E vamos observar pela lei dos nós que a corrente que está aqui passando é a mesma corrente nesse nozinho, nesse nozinho, nesse nozinho. Que é diferente desse, né? Desse potencial, que é a mesma desse, desse, desse. Então, a gente tem a corrente sendo dividida em dois e se unindo novamente. Pensando nisso, quais são as resistências R2 e R3, sabendo que a tensão entre os pontos A e B é de 36 volts? Então, sabendo que a resistência é de 36 volts, a nossa diferença de potencial, a tensão, não a resistência, a tensão é de 36 volts, basta substituir esse valor, nós temos a corrente, só que agora a corrente é dividida, né? Então, para cada diferente corrente, nós temos também uma diferença de resistência. Então, a resistência 3, que é essa aqui de baixo, vai ser 36 por 4, porque olha só, a tensão nesse ponto é a mesma tensão nesse ponto, que é a tensão nesse ponto, que é a tensão nesse ponto. Agora, então, nós temos que essa tensão passa por uma resistência e ela, então, diminui, chegando no ponto B com um valor menor. Então, em R3, a resistência vai ser de 9 ohms. Em R2, diferença de tensão também de 36, nós temos, então, a corrente de 3, chegamos a uma resistência de 12 ohms. Vamos agora para o foco da aula de hoje, que é a forma de associação de resistores. Esses resistores podem estar em série, em paralelo ou com uma junção mista. O nome já diz que é uma associação de resistores em série ou em paralelo, como ele está colocado mesmo no circuito. Então, imagine aqui uma pilha, essa pilha tem um lado, então, positivo, sai a corrente passa por um primeiro resistor, ou seja, uma primeira lâmpada, depois passa por uma segunda lâmpada e então o circuito se fecha no lado negativo dessa pilha. Portanto, é uma associação em série. A corrente vai passar por um e passar por outro. Isso quer dizer que a tensão total é a tensão de AB mais BC. É a tensão total que vai nos dar nesse caso, porque a tensão que passa em um resistor depois passa em outro. Mas a resistência equivalente, ela é a soma das resistências. Já que a gente tem a resistência de passagem aqui na primeira lâmpada, temos a resistência de passagem na segunda lâmpada. Então, a resistência total, nada mais, a resistência equivalente, nada mais é do que a soma dessas duas resistências. Até circulei, porque podemos considerar que essa é a principal equação e ideia que nós vamos utilizar para associação de resistores em série, que nada mais é do que a soma das resistências. Pessoal, as tensões individuais são proporcionais para cada resistência. Então, vale a lei de resistência igual aqui, tensão igual a resistência vezes corrente. É válido para cada resistência. E a intensidade da corrente, ela é a mesma para todos os resistores, porque a corrente sai daqui e passa pelos dois resistores para poder se juntar. Lembra das leis dos nós? Aqui a gente não tem nenhum nó se dividindo. Aqui é o mesmo nozinho simplesmente continuando. E por isso que a intensidade da corrente é a mesma para todos os resistores. Um ponto importantíssimo
é que nós temos uma associação em série. Isso quer dizer que, se uma das lâmpadas queimar, pensa que esse filamento, essa lâmpada incandescente, a gente tem uma corrente passando por essa primeira lâmpada, só que essa lâmpada ela está queimada. Esse circuito ele está aberto, ou seja, está rompido essa passagem de corrente. Se ela se rompe, quer dizer que eu corto aqui o circuito. Eu não consigo mais ter passagem elétrica de corrente para a segunda lâmpada, por exemplo. Então, se uma delas se queima, o circuito fica aberto e a outra lâmpada deixa de funcionar. Então, essas lâmpadas não funcionam de forma independente. Então, se tiver uma instalação toda em série, quer dizer que queimou uma lâmpada, vai parar todas as outras. Quem aí lembra de algumas lâmpadas de Natal bem pequenininhas, onde elas, hoje em dia não, elas são mais fixas, né? Mas antigamente elas eram móveis, você conseguia ter as lâmpadas com pequenos encaixes que você colocava e tirava. E assim poderia colocar algumas coloridas e tudo mais. E aí, de um ano para outro, quando você guardava essas lâmpadas, de um ano para outro, uma ou outra se queimava ou quebrava, e você tinha que ir testando uma por uma para ver qual que era essa lâmpada queimada. A hora que você encontrava essa lâmpada queimada, todas as outras acendiam. Na hora que você conseguia trocar essa lâmpada queimada por uma realmente funcionando, aí sim você ligava todo o circuito. É essa a ideia. Então vamos para um exercício de resistores em série. Pessoal, é bem tranquilo porque 3 resistores estão em série. Aplica-se então a tensão de 120 volts entre os terminais A e B. Pergunta: qual é a resistência equivalente? Qual é a intensidade da corrente elétrica em cada resistor? Qual é a tensão em cada resistor e qual é a potência total dissipada? Primeiro, a resistência equivalente é bem tranquilo, né? Resistência equivalente nada mais vai ser do que 20 mais 30 mais 10. Então, a resistência equivalente é de 60 ohms. A intensidade da corrente é a mesma, não temos nós se dividindo. Isso quer dizer que tensão é igual a resistência equivalente vezes corrente. Observação importante: não podemos aqui pegar uma resistência isolada. Temos que pegar a resistência em todo esse sistema, já que a tensão que a gente tem é também no sistema completo. Tudo bem? Então, no sistema completo, a tensão é de 120 volts. E isso quer dizer que a resistência também tem que ser no sistema completo. Por isso é utilizada a resistência equivalente de 60. Então, a corrente é de 2 amperes. Para a letra C, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Já que a gente sabe qual é a corrente e qual é a resistência individual, a gente consegue achar qual é a tensão individual. Então, a tensão aqui na resistência de 20 volts, ela vai ser de 20 ohms, a tensão vai ser de 40 volts. Na segundo resistor de 30 ohm, vai ser de 60 volts. E de 10 ohm, a tensão vai ser de 20 volts. Observem, então, que a corrente foi de 2 amperes utilizada em todo o sistema. Vamos agora determinar, pede-se, né, qual é a potência total. Potência total, temos que utilizar, então, a resistência equivalente, ou resistência total. Para a corrente de 2 amperes, nossa potência total aqui é de 240 watts. Então, se você colocar 3 lâmpadas aqui, essas 3 lâmpadas teriam a potência total de 240 watts. Vamos para o segundo formato, que é a associação de resistores em paralelo. Como o nome mesmo já diz, ele é em paralelo, então são resistores que vão se dividir em circuitos diferentes. É como se tivessem 3 fiozinhos aqui passando, separados, uma mesma fonte alimentando 3, 4, 5 circuitos. É o que acontece muitas vezes nas nossas casas, né? Uma mesma fonte, uma mesma alimentação se dividindo aqui em 3 ou 4.
E isso faz com que elas sejam, então, paralelas. Diferente do circuito em série, aqui se queimar uma lâmpada, a outra vai continuar funcionando. Elas são paralelas. A corrente passa pelas três, se dividindo paralelamente. Por isso até que aqui tem um nozinho. Então, a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3 vai ser a nossa corrente total. Tudo bem? Já a nossa resistência equivalente, ela vai ser calculada por essa formulazinha aqui. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se tiver 5 resistências, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. Qual é uma grande fonte de erro aqui que eu vejo em alguns alunos? Vocês esquecem de que o início é 1 sobre a resistência equivalente. Às vezes só coloca aqui, calcula tudo isso igual a resistência só. Mas não é. É igual a 1 sobre a resistência. Então, observem atentamente aqui que o resultado que você encontrar ainda tem que fazer 1 sobre a resistência igual a esse resultado. Tudo bem? Então, a nossa corrente se divide em 3. E a nossa tensão entre o ponto A e B é a voltagem entre um e outro, né? Para exemplificar, vamos olhar realmente a associação de resistores em paralelo, um exemplo também. 3 resistores com resistência R1 de 60 ohms, R2 de 30 ohms e R3 de 20 ohms estão associados em paralelo. E a diferença de potencial é de 120 volts. Então, entre VA e VB, nós temos 120 volts. Observe muito bem qual é o tipo de associação, porque agora, se a gente falar qual é a corrente elétrica, ela vai ser diferente para cada resistor. Em paralelo, não, a corrente era a mesma. Aqui a corrente é diferente para cada resistor. Isso quer dizer que a gente pode calcular um a um. Então, corrente é tensão por resistência. A tensão ela é a mesma no circuito todo. Isso quer dizer que 120 dividido por 60, nossa corrente é de 2. 120 dividido por 30, então é corrente de 4 amperes. E 120 dividido por 40, corrente é de 60 amperes. Lá na associação em série, a nossa tensão era diferente para cada resistor. Aqui não, a nossa tensão é a mesma para cada resistor, porque cada uma delas está ligada a essa diferença de potencial. Lá no circuito em série, em cada resistência tinha uma diferença de potencial, aqui não. Aqui tem uma para todo o sistema. Se ela se mantém constante, a gente consegue calcular qual é a corrente. Só tem que lembrar, então, que a corrente total vai ser 2 mais 4 mais 6. Então, a corrente total é a soma de todas as correntes, 2 mais 4 mais 6. A corrente total é de 12 amperes. A resistência equivalente vai ser aquela equação de 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, e basta substituir valores. Lembra que eu falei para vocês, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 10. Isso quer dizer que a resistência equivalente vai ser igual a 10 ohms. Então, observe muito bem no momento de realizar esses cálculos. E já para o cálculo da potência total, temos que utilizar a corrente total também e a tensão total. Então, corrente total é de 12, tensão 120, a potência total é de 1440 watts. Ufa, como que é diferente a análise de um sistema de uma associação de resistores em série e em paralelo. Mas o que muitas vezes pode acontecer é a mistura desses resistores, a mistura dessa associação. E essa mistura vai dizer, então, como você tem que calcular esses resistores, essa diferença de potencial, a tensão, a corrente, tudo. Então, observem que, cada vez mais, nós vamos chegando em aplicações práticas. No momento que a gente está aplicando realmente um exercício, a gente está aplicando no nosso dia a dia,
Dificilmente você vai achar, encontrar algo único. Tudo em série ou tudo em paralelo. Muitas vezes nas instalações de casa, uma casa simples, você vai ter essa associação. Aqui em série, ali em paralelo e assim por diante. Por isso que é importante observar e saber como resolver individualmente sistemas em série e sistemas em paralelo. Aqui é uma associação mista. Então vamos observar para determinar qual é a resistência equivalente nesse sistema. Trouxe aqui para vocês algo que tem bem diferente, né? E ele até não colocou definido, mas olha aqui, tem um nó, aqui tem outro nó. Então, já observamos que a nossa corrente, ela sai aqui de A, por exemplo, não está bem definido se ela vai de A para B, mas vamos supor que ela vai de um diferencial de A para B. Então, a nossa corrente sai do ponto A e ela se divide aqui neste nó e se junta novamente no final. Para isso, vamos observar qual é a resistência equivalente. Concordam comigo que é muito mais fácil de ver qual é a resistência equivalente quando nós temos em série, porque é simplesmente a soma dos resistores. Então, vamos pegar primeiro para essa etapa aqui em série, ó, 25 mais 15 mais 20. Todos esses resistores estão em série, concordam? Isso quer dizer que a resistência equivalente vai ser a resistência em série, por isso que eu coloquei RS, que vai ser a soma delas. Então fica fácil de observar que é como se todas essas três fossem substituídas por uma só de 60 ohms. Então, 25 mais 15 mais 20 é como se eu tivesse dividido toda essa, tivesse substituído somente por um resistor de 60 ohms. Agora a gente daí tem uma nova cara para esse sistema. Ficamos com 60 e embaixo 30. Aqui não mudamos nesse ainda de 10, não mudamos nesse ainda de 5. Isso quer dizer que a gente pode fazer agora uma observação em paralelo. Por quê? Esse de 60 ohms, ele está em paralelo com o de 30 ohms. Então, vamos fazer 1 sobre a resistência em paralelo é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30. Nossa resistência, então, final vai ser de 20 ohms. Final, observando só esse meio, né, do nosso sistema. Ainda não é o resultado, ainda não é a resistência equivalente. Agora, para a resistência equivalente, a gente vai ter que, somando, né, observando em paralelo, esse de 60 com o de 30, a gente pode substituir por um de 20 ohms. Portanto, a nossa resistência equivalente vai ser 10 aqui no início, mais 20, que é todo esse circulado aqui substituído por um resistor de 20 ohms, mais 5 ohms, que vai nos resultar em 35. Pronto, conseguimos chegar na nossa resistência equivalente. Percebam então que saber lidar com todo esse sistema é crucial. E pessoal, como eu reforcei no começo da nossa aula para vocês, temos vários exercícios de fim de capítulo. E vocês vão ver que esses exercícios estão realmente aplicando o nosso conhecimento de resistência em série e resistência em paralelo, associação mista de resistores. E tudo isso é importante que vocês compreendam muito bem, porque a gente vai utilizar também nos próximos capítulos para geradores, tudo bem? Então, observem bem, entendam bem como funciona a associação de resistores em série e em paralelo. Não deixem de fazer esses exercícios para que na aula que vem a gente pode aplicar essa mesma ideia de associação de resistores também para geradores. Por isso que é muito importante a fixação do conteúdo de hoje. Caso você tenha dúvidas, pode mandar aqui no chat ou também no Fale com o Mediador. E a gente se vê na próxima aula. Então, bom descanso a todos. Até segunda que vem. Tchau, tchau, gente!